vemos realmente é isso, né? Hoje, inclusive, foram bastante internações de pacientes descompensados, mesmo com a porta encostada, né? Então, é um assunto que preocupa o aumento dessa incidência da insuficiência cardíaca e, consequentemente, as complicações advindas dela. Então, como lidar com esses pacientes que chegam ao nosso serviço? Como identificar esses pacientes que chegam ao nosso serviço? Diagnóstico diferencial, né? Como vamos proceder? Então, aqui eu vou estar listando... Só um momentinho. Tá, já deram jeito na bichinha. Então, só para a gente tecer alguns comentários, né? Visto que você já conhece muito disso aqui, vamos somente melhorar esse conhecimento. Bom, deixa eu ver aqui como é que passa o próximo. Tá. Aqui, rapidamente, uma amostra da insuficiência cardíaca, como ela se apresenta, as formas, doenças, né? Que podem determinar a insuficiência cardíaca e, consequentemente, as suas complicações, né? As suas descompensações, esses pacientes que vão chegar realmente no nosso PA. Tem aumentado bastante, as internações aumentado bastante. Esses pacientes são pacientes que, na sua maioria, são produtos de um insulto isquêmico ao miocárdio. Esses pacientes vão desenvolver insuficiência cardíaca, né? A cardiomiopatia dilatada, hipertensiva, a doença de Chagas, nosso meio é cada vez mais importante, e a nossa Sociedade Brasileira de Cardiologia tem atualizações, inclusive agora, recentes, sobre a insuficiência cardíaca chagásica, né? Os pacientes valvares, enfim, é uma série de doenças que podem determinar o aparecimento da insuficiência cardíaca, seja ela temporária, seja ela definitiva, né? Mas o paciente, no contexto da insuficiência cardíaca, ele é o mesmo para a gente que se apresenta nas nossas urgências. Obviamente, como é que nós vamos proceder com esses pacientes? O que nós vamos observar nesses pacientes, né? A gente vai observar sintomas que podem aparecer nesses pacientes, sintomas típicos, né? Que o paciente se apresenta com falta de ar, ele queixa de falta de ar, né? Ele diz que à noite não consegue deitar para dormir, quando dorme, às vezes, ele acorda com falta de ar, ele simplesmente não consegue respirar quando está deitado e acorda a chamada dispneia paroxística noturna. A fadiga, cansaço para coisas que ele não fazia antes, subir um lance de escada, ir às compras, trazer as compras da feira, do supermercado, ele não consegue mais tolerar isso, né? E o exercício, que antes que se praticava algum tipo de atividade, ele já não consegue mais tolerar aquela mesma atividade mais, ao longo do tempo, né? Os sinais mais específicos para isso, que a gente pode ver nesse paciente, na hora que a gente de cara olha para ele, né? É a presença ali de uma pressão venosa jugular elevada, refluxo hepatojugular, né? Você palpa o fígado ali embaixo, faz aquela basculação, você aumenta a turgência da jugular, presença de terceira bulha, né? Indicando que aquele ventrículo, aquele VE, já se apresenta um pouco mais resistente ao processo de enchimento, né? Do esvaziamento arterial para o enchimento ventricular, né? E o impulso apical desviado para a esquerda, você vê aquele ictus ali bem desviado, aquele ictus bem notório, desviado para a esquerda. Sintomas menos típicos, né? Tosse noturna, o paciente que queixa de tosse, agora é menos típico. Por quê? Porque a tosse noturna pode ter na doença de refluxo, né? O paciente pode ter tosse alérgica noturna por algum motivo, né? O ganho de peso, a dor abdominal. Esse ganho de peso é muito importante. Nós percebemos que tem pacientes que perdem peso, porque a insuficiência cardíaca não deixa de ser uma doença consumptiva, né? Uma doença consumptiva, porque existe um débito cardíaco diminuído, né? Às custas de um volume sistólico diminuído também, né? Que muitas vezes se compensa neuroendocrinamente e simpaticamente também com o aumento da frequência. A dor abdominal pode acontecer, isso por causa do edema abdominal das vísceras abdominais, né? O paciente vai perder o apetite e vai perder o peso também por causa da dificuldade da ingesta quando existe a ingesta, a absorção está prejudicada devido ao edema de alças. Noctúria e oligúria. Então, é aquele paciente que chega no teu PA cansado, dizendo que não consegue deitar para dormir, ele não consegue fazer mais direito às coisas em casa,
né? E a urina vem diminuindo. Quando a gente conta da urina, mas o mais marcante é a falta de ar e não conseguir dormir, deitar para dormir. Isso são bem típicos, né? O paciente também se queixa que começou a inchar a perna, no tornozelo, as pernas começaram a inchar. Então, isso é um fenômeno, são exemplos, são sintomas bem comuns. Aqui uma citação dos critérios de Framingham, né, para avaliação diagnóstica desses pacientes. Aquilo que a gente viu naquele primeiro quadro, né, a dispneia paroxística noturna, a turgência jugular, né, a 45 graus. Tem paciente que sentadinho ele já tem a jugular bem túrgida, grau 2 já, né? Então, esse paciente é bem típico. Aquele refluxo jugular que a gente já falou, estertores pulmonares crepitantes. Quando esse paciente consegue fazer o primeiro exame, o raio-x de tórax é um dos primeiros, o eletro, ele, na verdade, ele passa a ser um dos primeiros na triagem, né, no nosso SAT, mas, em seguida, para o CERC, ele já vai para o raio-x de tórax, a gente pode notar um aumento de área cardíaca, né, o índice cardiotorácico aumentado. O edema agudo pulmonar, né, o paciente que por exemplo, pós um IAM, durante o IAM, ele evolui com KILIP 2, 3, enfim, né? E o galope da terceira bulha, que é também típico também no pós-infarto, o paciente pode evoluir com esse quadro hiperagudo. Lembrando que o edema agudo pulmonar também pode ser de origem hipertensiva. Critérios menores, edema de tornozelo, que pode acontecer por insuficiência venosa, né? Por isso que eles são menores, eles não têm uma especificidade tão grande quanto esses outros aqui, dos critérios maiores. A tosse noturna, já falada, dispneia aos mínimos esforços, pode ser um paciente asmático, pode ser um paciente DPOC, né? Pode ser um paciente que tem alguma doença muscular, enfim, um idosinho já mais frágil, né? Que pode ter esse quadro também. Derrame pleural pode acontecer, mas derrame pleural pode acontecer também em outras doenças. E ataque cardíaco, que ataque cardíaco é um fenômeno reflexo de tentativa de compensar débito cardíaco, visto que o volume sistólico está diminuído, né? Então, uma forma de compensar é justamente através do aumento da frequência cardíaca, visto que existe uma maior resistência vascular periférica desse paciente, consequentemente associada a uma diminuição de volume sistólico final, esse paciente vai ter uma dificuldade de manter um débito adequado. Então, uma forma de tentar compensar isso é aumentando a frequência cardíaca, mas tudo isso tem um limite. E, de forma geral, para você olha esse paciente no teu PA e vê que ele tem, pelo menos ali, 2 critérios maiores e um menor, ou mesmo um maior e 2 menores, você já... Aquele paciente, você bate o olho e diz assim, esse paciente tem, provavelmente, insuficiência cardíaca. Determinar se vai ser essa insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida ou preservada, isso é um processo secundário, né? Já uma vez o paciente admitido. Mas, no primeiro momento, a gente tem que abarcar esses pacientes de uma forma a resolver aquele problema agudo que ele está tendo, que é a dispneia, é o desconforto respiratório, é não conseguir fazer as coisas mínimas do seu dia a dia que o levaram a procurar o serviço. Então, o paciente dispneico, essa abordagem inicial que a gente discutiu aí, né? E muito depende do estabelecimento de um fluxograma da instituição em que a gente trabalha, para que a gente consiga guiar por essa estrada de uma forma uníssona, né, sincrônica, esse paciente na sua abordagem e na resolução do seu problema. Então, a gente vai olhar para esse paciente, vai avaliar esse paciente, anamnese, o exame físico, quando possível, se não for um paciente que já chega com rebaixamento, um paciente realmente com um quadro clínico exuberante, esse paciente muitas vezes vai ter que ser levado à sala de urgência, à sala de emergência, sala vermelha, para então tomar as devidas providências. Então, o paciente definitivamente não é uma insuficiência cardíaca aguda. É um paciente asmático, é um paciente que é jovem, que está tendo uma história de uma falta de ar, uma dificuldade de respirar, vem tendo febre, está entendendo? Tu vai, olha, o exame desse paciente não é compatível, então, esse é um paciente que não é insuficiência coronária aguda, encaminhar para o serviço mais adequado, né, para que ele seja atendido de forma mais específica. Provável insuficiência cardíaca aguda. Bom, esse paciente é aquele paciente, é a zona de penumbra, né? É aquele paciente que ele tem um histórico de doenças como hipertensão, diabetes, né? Chega com essa queixa, mas, ao mesmo tempo, tem uma história ali meio embargada, que possa ser uma infecção associada, que possa estar exacerbando sintomas que ele até então não tinha, porque não foi diagnosticado, não vem fazendo acompanhamento adequado da sua hipertensão, diabetes, enfim. Ele fica naquela zona de penumbra, a gente tem que
realmente verificar se trata de uma insuficiência cardíaca manifesta agudamente devido à infecção associada, que acelerou um processo que inevitavelmente iria acontecer futuramente. Definitivamente é uma insuficiência cardíaca aguda. Então, aquele paciente que você olha e é aquela clássica foto de livro, o paciente anasarcado, né? O paciente com a pele pegajosa, ele pode ter uma pele mais fria, né? O paciente com edema de membros inferiores, que só consegue ficar sentado, ele não tolera decúbito. Então, isso aí definitivamente é uma insuficiência cardíaca aguda. Aquele paciente também que chega com uma falta de ar importante, mas que não está anasarcado, mas que disse, doutor, começou ainda há pouco, eu estava até bem, aí começou a faltar o ar, aí é aquele paciente que ele é hipertenso, muitas vezes até trata adequadamente a hipertensão, mas por algum motivo ele teve um pico hipertensivo importante, e esse pico hipertensivo elevou de forma drástica as pressões de enchimento da câmara ventricular esquerda e determinou, então, uma insuficiência cardíaca aguda. Esse paciente, tu vai escutar, ele está estertorando, ápico basal, médio basal, só em base, mas ele está evoluindo com uma insuficiência cardíaca aguda, mediada por altas pressões de enchimento da câmara ventricular esquerda. Assim como pode acontecer também com o paciente que chega com dor torácica, está com dor torácica, uma dor torácica típica, né? Esse paciente, tu faz o eletro, ele não tem elevação do segmento ST, mas ele já tem alterações ali que podem ser sugestivas de um processo isquêmico, tá? E esse paciente começa a desenvolver uma instabilidade pressórica, tá? Tu vai auscultar, esse paciente tem ali sons de prolapso importante em foco mitral, então esse paciente que pode estar evoluindo realmente com infarto, com ruptura de cordoalha tendínea e fazendo uma insuficiência cardíaca também aguda mediada por isquemia, né? Então, isso é importante na anamnese, exame físico, a gente observar esses pacientes. Então, o paciente definitivamente é uma insuficiência coronária, perdão, eu insisto em coronária, não sei porque, eu acho que é um apego. É uma insuficiência cardíaca aguda, tá? Mediada pela isquemia e rotura ali de cordoalha na válvula mitral, da disforia da válvula mitral. Bom, uma vez que nós definimos que o paciente é insuficiência cardíaca aguda, a gente tem que determinar logo o risco desse paciente de morte, como ele está se apresentando para a gente. É um paciente que tem que ir logo para a sala de vermelha, é um paciente onde as medidas iniciais dele de suporte à vida têm que ser começadas, aquele paciente que não consegue manter um drive respiratório adequado, é um paciente que está rebaixando o nível de consciência, então as medidas de suporte realmente para ele têm que ser imediatamente começadas, né? Um paciente que é uma síndrome aguda associada, é um paciente que está evoluindo com um quadro séptico associado, ele é um paciente que já sabidamente que possui insuficiência cardíaca em tratamento e chega com um quadro séptico associado, tá? Então, esse paciente vai descompensar imensamente e o risco de morte dele é muito grande também, tá? Na sequência, você vai ver o tipo, né? Como eu falei, secundariamente, se é uma insuficiência com fração preservada, se ela é reduzida, que é o bastante comum, né? A etiologia dessa insuficiência cardíaca aguda, como a gente acabou de comentar agora há pouco, isquêmica, né? Hipertensiva, enfim, a gente viu aquele gráfico onde a isquemia realmente predomina. E o modelo hemodinâmico, esse paciente se apresenta, isso é muito importante. Se esse paciente está congesto, né? Se esse paciente tem uma periferia boa, tem uma perfusão boa, a gente vai ver mais lá na frente. E o prognóstico clínico admissional desse paciente. É um paciente que frequentemente está no serviço, né? É um paciente que não aderiu ao tratamento, é um paciente que tem dificuldade para conseguir manter-se no tratamento, e esse paciente é um paciente que já tem dependência de drogas vasoativas, né? Então, isso é importante, saber o prognóstico clínico desse paciente, porque um estudo que foi feito aqui no Brasil, o estudo BREATHE, ele mostrou que aqui, em relação à estatística internacional, a nossa mortalidade é muito maior, é praticamente o dobro do que ocorre lá fora. Então, alguma coisa dentro desse processo de admissão no serviço de urgência, nos hospitais de referência, pode estar tendo uma repercussão nesse prognóstico desse paciente admitido no serviço. Tá? Então, é importante a gente ter esse fluxograma institucional, de saber a realidade do nosso serviço, para a gente dar esse suporte mais adequado para o paciente. Então, nós temos aqui mais ou menos uma cerca de 11% a 13% de mortalidade, e aí fora se vê 5% de mortalidade na instituição, né? Após o processo admissional. Então, isso é importante.
né? E por esse mesmo estudo, aliás, o resultado é do DataSUS, de 190 mil pacientes admitidos por causa de insuficiência cardíaca nos serviços de pronto atendimento e internação, né? É muito alto. E outra, instituir a terapêutica admissional para esse paciente, isso é muito importante. Isso, mais uma vez, estabelecido pelo fluxograma institucional, está bem estabelecido pela instituição. Então, avaliar risco imediato à vida do paciente, é importante. Então, como a gente vai ver isso aí? Exatamente como ela se apresenta, a provável causa etiológica disso aí. Né? Uma insuficiência respiratória aguda, um paciente que não mantém drive, é um paciente que está com uma síndrome coronária aguda, tá? Está evoluindo já com uma hipotensão importante, está chocando. Sinais neurológicos de AVC, ou seja, o paciente, por algum motivo, também evolui com uma descompensação, junto com a descompensação, um quadro neurológico agudo, né? Isso é rebaixamento do nível de consciência importante. Presença de taquibradiarritmia, emergência hipertensiva, tudo que a gente falou no começo, né, que vocês já conhecem, têm bom conhecimento de causa sobre isso. Né? Fator causal mecânico ou lesão valvular aguda, também isso é importante, tamponamento cardíaco, rotura de cordoária tendínea, embolia pulmonar, então aquele mesmo paciente que chegou com falta de ar aguda, que é hipertenso, né? Pode ser uma embolia pulmonar, pode ser TEP também, então embolia pulmonar, ficar atento, é muito agudo o processo. Então, tanto o edema hipertensivo quanto a embolia pulmonar pode ser de forma abrupta, tá? Se esse paciente tem comorbidades, né? Eu acabei de falar ainda agora, o paciente chega séptico, ele já é conhecidamente um paciente com insuficiência cardíaca, né? O diabetes médio descompensado também, acidose metabólica, todo aquele processo de distúrbio metabólico vai também influenciar e muito. Esse paciente já pode ter uma descompensação renal importante devido à própria nefropatia diabética, né? Ele pode ter a nefropatia da sepse, porque já começou a ter dano realmente em órgão-alvo importante durante a doença séptica, né? E as atuações terapêuticas para tudo isso é inconformidade, o cateter de oxigênio, a via aérea avançada, né? Se o paciente chega, por exemplo, com asma, é interessante essa questão da asma. Eu já peguei paciente que tem insuficiência cardíaca e também tinham doença pulmonar, né, como a asma. Os próprios também DPOCs também. Esse parente é um IAM com supra, angioplastia primária, uso de trombolítico quando disponível e elegível para isso, né? Presença de choque cardiogênico, uso de inotrópico, balão intraórtico, né? Suporte mecânico circulatório, quando esse paciente precisa também, né? Avaliação neurológica, cardioversão elétrica na arritmias, os marcapassos, né? Que a gente, nossa instituição, graças a Deus, era diferenciada nesse aspecto, porque é uma instituição que resolve sempre de uma forma excelente e até muito rápido esses pacientes, né? Com bradicardia grave, sintomática, né? O nitroprusiato de sódio nos processos de emergência hipertensiva, nitroglicerina, né? A gente viu aqui os dispositivos de fator causal mecânico, né? A intervenção cirúrgica percutânea, enfim. O trombolítico na embolia pulmonar também, a embolia pulmonar quando ele tem choque, tá? A embolia pulmonar grave, né, de grande monta, que aumenta a pressão em ventrículo direito, que vai ter aquele S1Q3T3, né, que vocês já conhecem. Esse é o típico paciente que vai ter hipotensão, é um paciente que está em risco iminente de morte. Esse paciente necessita de uma intervenção, né, com trombolítico, se ele for elegível para isso, né? Se ele não tiver um risco maior ainda de sangramento que leve a vida dele, ele tem que ser trombolizado. E os protocolos, né, para sepse, aí no caso, e para o paciente diabético também, controle glicêmico, bomba de insulina, enfim. Como ela pode se apresentar? A hiperaguda, aquilo que a gente fala, um IAM, né, o TEP, pode ser a emergência hipertensiva, né, e descompensação de doenças de base, uma infecção que evolui com uma sepse, choque séptico, enfim, e piora, acaba dando um choque misto nesse paciente, né? Regularização de um paciente crônico, é um paciente que já sabidamente é portador de insuficiência cardíaca, tá? Que por algum motivo descompensa, algum motivo faz com que ele descompense, né? Exagerou no sal, exagerou no líquido, esqueceu o medicamento, enfim. E a evolução natural de um paciente que não tem diagnóstico ainda, né? Que ele é um paciente hipertenso, diabético, que não tem um diagnóstico e começa a evoluir, só que nos primeiros sintomas ele se limita, ele diminui suas atividades e vai deixando o tempo passar.
até que, enfim, chega o momento crítico em que ele procura um pronto atendimento, né? Ou aquele paciente que realmente não adere ao tratamento. Ele até tem um diagnóstico, né? Mas não adere ao tratamento, ou o tratamento, infelizmente, eu já peguei vários assim, é um tratamento completamente inadequado. É um tratamento que não resolve a vida do paciente, né? Então, esses pacientes vão chegar no nosso serviço se apresentando daquelas formas como nós vimos ali no começo. Então, aqui, nesse paciente chegando no teu serviço que tem essa suspeita, nós temos que desenrolar isso aí. Por quê? Porque esse paciente tem que estar em até 120 minutos, ele já tem que estar sendo tratado na sua doença. Esse é o tempo máximo para a gente determinar a possível causa desse paciente. Claro que o diagnóstico ele não é um diagnóstico rígido, ele é um diagnóstico que ele pode ser mutável ao longo da internação, mas no primeiro momento essa abordagem ela é importantíssima. E mais importante até do que o próprio diagnóstico etiológico, né, ou tão importante quanto, é justamente o perfil hemodinâmico desse paciente que a gente vai ver mais lá na frente, porque se eu errar no perfil hemodinâmico, eu erro no tratamento e posso trazer realmente sérias consequências para o meu paciente. Então, esses pacientes, em 30 minutos, a gente tem que estar avaliando, como a gente viu no fluxograma, se ele é de alto risco para a integridade desse paciente, a vida desse paciente. Tá? Então, esse fluxograma mostra bem como a gente deve seguir, né, nessa estratificação e na resolução desse paciente, se ele é de baixo risco, risco intermediário, um risco alto, se ele é de risco intermediário, se ele respondeu ou não às medidas iniciais, né? Se ele não respondeu, aí já muda a figura, ele não vai ter aquela alta em até 72 horas, né? Ele vai para uma unidade de terapia intensiva, assim como o paciente de alto risco, como a gente viu nesse quadro aqui ao lado à direita, né? O IAM, choque, enfim, esses pacientes são de unidade intensivas, não tem nem o que discutir. E esse paciente que tem alta em até 72 horas geralmente é o volume mais comum, porque imagine, nós não temos como abraçar até temos um pouco, mas como albergar esses pacientes no nosso serviço, internando-os. Porque imagina, do jeito que a gente está só com os infartados no nosso serviço, a gente já não tem onde pôr, tu avalia os pacientes que aparecem com um perfil B, né, NIRA 3, se a gente tivesse que internar todos eles. Era incabível. Então, essa alta em 72 horas tem critérios. Por exemplo, nas primeiras 24 horas desses pacientes aqui, salvo os pacientes muito graves, realmente, pacientes graves, mas esses pacientes, de forma geral, a gente tem que conseguir que, nas primeiras 24 horas, eles estejam pelo menos confortáveis no leito. Tá? Confortáveis no leito. Consiga uma diurese efetiva de pelo menos 1 litro nas primeiras 6 horas, ou 150 a 250 ml. Ora, esse paciente tem que conseguir ter uma diurese. Então, nas primeiras 24 horas, esse paciente tem que estar confortável no leito. E para que essa alta em até 72 horas ocorra, esse paciente ele tem que estar conseguindo fazer pelo menos o mínimo necessário para o cuidado dele. Ele tem que conseguir caminhar ali perto do leito, ir ao banheirinho que é ali próximo, né, sem entrar em desconforto respiratório. Então, são critérios que têm que ser bem observados aí. Mas as primeiras 24 horas, esse paciente tem que estar confortável no leito e tem que ter uma diurese efetiva, pelo menos 1 litro nas primeiras 6 horas. Bom, a abordagem terapêutica desse paciente. Aí que vem perfil hemodinâmico desse paciente, né? Aquele perfil A, que é o quente e seco, né? Que é um terço ali, mais ou menos, dos pacientes. O paciente quente e úmido, o paciente belenense, né? O paciente de Belém, quente e úmido, que é um pouco mais da metade, realmente, e a grande maioria dos pacientes que se apresentam no nosso serviço, aquele paciente em que ele tem uma perfusão adequada, ele tem uma PA adequada até, mas ele está extravasando, ele está congesto, ele tem edema de membros inferiores, aquilo que a gente viu, né? Framingham ali, por exemplo, ele tem estertores basais, né? É o paciente que mais aparece no nosso serviço. O paciente frio e úmido, né? É outro terço dos pacientes que se apresentam conosco e por ser o segundo maior presente, do grupo de pacientes presentes no nosso serviço, são os de maior risco também. De maior risco. É um paciente em que, além de ele estar congesto, ele não apresenta uma boa perfusão periférica. Ele é um paciente que evoluiu de tal forma que o organismo fecha a periferia para manter o central, para manter o cerebral, o próprio coração, os rins, né, a parte esplâncnica.
né? Então, esse paciente é como se fosse uma evolução do paciente quente e úmido, né? Chegou a tal ponto que o organismo teve que fechar as comportas periféricas para deixar somente as comportas centrais. Então, é um paciente bastante delicado, é um paciente que requer um cuidado bastante específico, né? E aquele paciente frio e seco, que é um paciente também grave, tá? Que é uma menor proporção, é verdade, mas ele é um paciente também grave, porque além dele não ter uma boa perfusão, de alguma forma, ele também não está congesto, por quê? Ou porque foi pesado a mão na medicação, principalmente diurético para esse paciente, tá? Ou é um paciente que apresentou uma comorbidade, é um paciente que apresentou uma gastroenterocolite, né? Vomitou, diarreia, uma sepse de foco abdominal, uma sepse de foco pulmonar, uma sepse que evoluiu, né? Está evoluindo com um choque, por exemplo. Então, é um paciente que ele vai estar seco, ele já tem essa doença, ele já tem a doença da insuficiência cardíaca, né? Já faz tratamento, mas evolui dessa forma, né? Ou isso é muito comum no paciente, por exemplo, idoso. O idoso pode ser acometido com diversas infecções e essas infecções evoluírem realmente de forma inapropriada, evoluindo para sepsis, choque séptico, e esse paciente fazer um quadro frio e seco de insuficiência cardíaca, que ele para o qual já faz tratamento, inclusive. Ou o próprio idosinho que não evolui com nenhum tipo de doença infecciosa, mas que foi pesada a mão nele quanto ao uso, por exemplo, de diuréticos nesse paciente. Tá? Então, esse é o gráficozinho aí para vocês darem uma olhada. E como é que a gente aborda esses pacientes? De forma geral, doutores, eu posso falar para vocês assim, que o paciente que está congesto, ele precisa dar uma diminuída nessa congestão, perfil B, e o perfil C, ele precisa redistribuir. Mais do que tirar, ele precisa até redistribuir. Tá? Então, aqui no perfil B, que é o quente úmido, a gente vê que o uso do diurético ele é importante, e a dose é aquela dose, aquele mantra, né, de 1 miligrama por quilo, né, faz EV, faz embolo, né, podendo associar para ele nitrato, seria até interessante o nitrato também para esse paciente, porque vamos estabelecer que, via de regra, o paciente com insuficiência cardíaca, ele é um paciente vasoconstrito. Ele é vasoconstrito. Então, se de repente eu uso um nitratozinho ali para ele, um vasodilatador, um nitrato, um IECA da vida, tá? Eu posso determinar até uma melhora a mais progressiva para esse paciente. Tá entendendo? Então, 1 miligrama por quilo, né, reavalia em 30, 45 minutos, na realidade do SAT, pelo menos, no mínimo, em 1 hora, pelo menos, para a gente avaliar, né, esse paciente. E eu posso repetir esse processo 2 a 3 vezes, até que o paciente tenha uma melhora significativa, para que eu possa ou mandá-lo para casa, ou ele ficar em observação por mais algumas horas, vendo se ele vai conseguir portar direitinho esse tratamento inicial. E o que é mais importante, não suspender medicações nesse paciente. Eu posso fazer desse paciente profilaxia de TEP e TVP? Pode, se assim for mandatório. É um paciente que tem FA, que já deveria, dependendo da situação e da classificação dele no Chades-Vasco, ele tem que ter já uma anticoagulação, se ele tem histórico prévio de doença venosa profunda, com trombose venosa profunda, tá? É um paciente que tem histórico de doença valvar, por exemplo, mitral, estenose mitral moderada grave, então tudo tem que ser avaliado quanto à profilaxia de TEP e TVP para esse paciente. Se o paciente melhora, manter conduta até melhora a compensação, esse paciente normalmente volta para casa dentro da realidade ali do nosso SAT, né? Se não há melhora, aumenta a dose de furosemida, associa a um tiazídico, faz um duplo bloqueio ali, ou em uma infusão contínua do tiazídico também, que na nossa realidade lá a gente não usa. A gente pode até montar um protocolo para a gente, de repente, nesses casos, até montar um protocolo de uso de infusão contínua do diurético. Melhorou, beleza, segue o fluxo, pode ir para casa, pode ser internado para avaliação. Na verdade, esses pacientes até é bom que internem pelo menos nas primeiras 24 horas para observação se ele realmente vai estar confortável, vai ter uma diurese adequada. Mas se ele não melhora, a gente vai ter que adicionar algum inotrópico para esse paciente, né? Ou um vasodilatador, normalmente um vasodilatador seria até interessante, porque ele tem uma pressão adequada, ele tem uma distribuição adequada, né? Posso aumentar ou adicionar, se o paciente é a primeira vez que vai tratar, o paciente já está tratando, de repente eu otimizo IECA para ele,
né, hidroclorotiazida, possa botar a isosorbida para ele. Se ele não usa beta-bloqueador, dobutamina, levosimedan, miorinona para ele, essas medicações, se eu não me engano, o levosimedan nós temos no HC, não falha a memória, tá? Nitroglicerina ou nitroprusiato para esse paciente pode ser colocado. Se ele usa beta-bloqueador, levosimedan, miorinona, mas na realidade nós usamos, apesar de que a dobutamina compete pelos mesmos receptores, mas a gente acaba utilizando, né, e não mexe na dose do beta-bloqueador, né? Eu vi um estudo que foi publicado aí no site da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que é exatamente vendo se há uma pior evolução, aumento no tempo de internação do paciente que recebe, por exemplo, a dobutamina em vigência, sem reduzir dose de beta-bloqueador. E não houve diferença. No tempo de internação, não houve piora, ou seja, não houve. Então, segue o fluxo. Se tiver a levosimetana, sem maiores problemas, usa a levosimetana, a miorinona, enfim. Só ter o cuidado aí que a levosimetana, nesse caso aí, ela pode determinar no paciente isquêmico, tá? No paciente isquêmico, pode determinar aí um maior risco. Todas elas são pró-arrítmicas, essa é a verdade. Todas elas são pró-arrítmicas, mas a miorinona, na verdade, perdão, a miorinona, ela tem uma ação de pró-arrítmica mais intensa no paciente isquêmico, que evolui, por exemplo, com insuficiência cardíaca, que tem redução da fração de ejeção por causa isquêmica. Então, ela aumenta o risco de arritmia nesse paciente, a miorinona. Tá? Então, esse é o perfil B. O perfil C, que é o perfil que não chega mais grave, tá? A gente age da mesma forma, ele está congesto, podemos agir com diurético, né? Avaliar, suspender medicações e sempre também profilaxia TEP e TVP para esse paciente é importante. Suspender medicações. Reduzir seria mais adequado num paciente que tem, por exemplo, uma pressão sistólica, na minha experiência, uma pressão sistólica acima, igual ou maior a 90. Né? A literatura me mostra ali acima de 85. Tá? Eu, pela minha experiência, a minha segurança acima se tiver acima de 90, né, eu fico mais tranquilo, né, reduzo a metade ou nem reduzo, e até 85 reduziria a metade, menos de 85 de sistólica, né, ou presença de choque, obviamente você vai suspender tudo que é vasodilatador e beta-bloqueador. Houve melhora do baixo débito, olha lá a diurética, aquele mantra do 1 miligrama por quilo, tá? Reavalia em 30 minutos a 1 hora, e pode fazer a repetição para esse paciente? Pode. Se esse paciente tem uma PA sistólica, como eu falo, na minha experiência, acima de 90, associar para ele, tá? Um vasodilatador, eu tenho respostas muito boas. E o vasodilatador para esse paciente aí pode ser a nitroglicerina, pode ser o nitroprusiato. Agora, o nitroprusiato ele é arterial. Tem que ter um certo cuidado com ele também, tá? Em termos de dose. Por quê? Porque ele pode causar hipotensão severa. Então, depende do cuidado da dose de 0,2 micrograma quilo minuto, você pode iniciar para esse paciente, e, de repente, ele faz uma vasodilatação periférica, uma vasodilatação periférica, principalmente arterial, nitroprusiato, tá? E tu pode diminuir a pós-carga desse paciente. Vai diminuir a pós-carga desse paciente, vai ajudar o trabalho do VE, tá? Então, uma pressão acima de 90, que eu falo, 90 ou mais, para mim, é o mais seguro para entrar com nitrato, tá? Na minha experiência. Mas não, o paciente não melhora, ou ele está com uma pressão abaixo de 90 ou abaixo de 85, como a literatura coloca, tá? Esse paciente vai precisar de um inotrópico. Se ele está entrando em choque, esse paciente vai precisar de um vasopressor. O que é que eu faço nesse momento? Entra com os dois, vasopressor e inotrópico. Tá? Vasopressor e inotrópico. A gente vai ver as doses depois aí na frente direitinho. Entra com os dois. Sendo que, na nossa mente, nós temos que tirar o quanto antes de desmamar o vasopressor. Lembrando que o paciente com insuficiência cardíaca, tá? Ele é um paciente predominantemente vasoconstrito. Então, quanto menos a gente incidir na vasoconstrição, melhor para o paciente. Tá? Inclusive para as circulações principais, como a renal. Porque quando o coração apanha,
quem chora também junto com ele são os rins. Tá? Então, olha aí, PA sistólica menos de 90, aí, né? Usa ou não beta-bloqueador, né? Eu, sinceramente, eu prefiro não usar. Menos de 90, depende de como ele chega, pegajoso, tendendo a hipotensão realmente, eu não uso. Eu suspendo o beta-bloqueador desse paciente, suspendo vasodilatador desse paciente e entro com inotrópico, e dependendo realmente dos níveis sistólicos, entro já associado o vasopressor. Tá? Adicionou esse inotrópico, vasodilatador, tudo bonitinho, tá? Avaliar, obviamente, a dose diurética, ele está congesto também. Se a gente conseguir uma PA adequada, né, volta a usar o beta-bloqueador se ele já usava, né? E se não usa, nós começamos a admitir as menores doses para esse paciente, seguindo para as doses realmente terapêuticas, de nível terapêutico, que alteram mortalidade na IC. Tá? Inotrópico não adrenérgico, o levosimedan, tá? E a miurinona. Tá? O levosimedan, ele não atua nesses receptores, a atuação dele é através dos canais de cálcio, né, do miócito, tá? E a miurinona, ela já atua de uma forma diferente, através da fosfodiesterase, atuando através da fosfodiesterase 3. Vasodilatadores são bem-vindos também, porque, como lembrando, esse é um paciente que fechou fora e abriu as comportas só do meio, do centro, para proteger o organismo. Então, um vasodilatador vai melhorar, se já estabilizou mais a pressão sistólica, eu conseguir desmamar o vasopressor, eu vou conseguir ter uma redistribuição da microcirculação, especialmente nos órgãos-alvos, tá? Melhorando, então, esse paciente. E, inclusive, a função renal, porque eu quero obter desse paciente uma diurese adequada nas 24 horas, né? O perfil L, né? Aquele perfil que não está congesto, tá? E também, por isso, não está perfundindo de forma adequada, porque ele não está congesto, não é porque está normal, é porque ele não tem volume. E aí? Tratar as causas reversíveis, né? Às vezes é um vozinho, é um pacientezinho que pesaram a mão nesse paciente, então avalia, ele não está estertorando, ele está com uma pressãozinha lá embaixo, está com 85, 80 por 50, né? Auscultei, ele está de boinha ali, o pulmãozinho não está congesto, fiz o raio-x, tem área cardíaca aumentada, mas não tem aquele padrão de congestão no raio-x, tá? Esse paciente pode ser beneficiado com uma administração de volume para esse paciente de forma criteriosa, 250 ml, avalia, 250 ml, avalia, 250 ml, opa, começou a crepitar um pouquinho em base, beleza, a pressão foi melhorando, tudo certinho, ótimo, é um paciente que vai ter uma boa evolução, um bom prognóstico, mas pode ser aquele paciente, né, que está com um processo infeccioso importante, um paciente que está com quadro séptico associado, isso é muito comum em idosos, né? Ou então, quando foi feito um diagnóstico equivocado desse paciente. Eu tive um paciente, quando eu estava no Porto Dias, na época do Covid, ele sabidamente já era um paciente com insuficiência cardíaca, com fração de ejeção reduzida, ele era muito atendido na Unimed ali da DOCA, se eu não me engano, e ele chegou lá com muita falta de ar, isso em 2021. Com muita falta de ar, muita falta de ar. Ele era obeso, hipertenso, diabético, né? Portador de IC. E ele chegou lá e prontamente, como ele estava dispneico, olha aí, o paciente com falta de ar, né? Abordagem, anamnese, exame físico. Não contaram a conversa. Ele está descompensado. Já conheciam o caso e lascaram-lhe vasodilatador, e lascaram-lhe diurético nele, ele não melhorava, e aumentaram a dose, né? Como está previsto, mas tem que primeiro acertar o diagnóstico, né? Acertar o perfil hemodinâmico desse paciente. Uma vez feito isso, o paciente foi piorando, foi degringolando. Aí conseguiram um leito lá no Porto Dias, foi para lá para a sala de grave, eu estava chegando no plantão, já cheguei vendo já o paciente entubado. Né? O colega tinha acabado de entubar, umas 6h30 da manhã, eu cheguei lá para o plantão, ele já me passou esse caso, eu achei interessante, estava com droga já dobrada, na hora dobrada para esse paciente, a pressão nem tchum, e eu digo, poxa, tá, vamos lá. Comecei a avaliar esse paciente, fui auscultar com carinho esse paciente, fui ver o eletro dele, vi o raio-x dele que ele levou e disse, esse paciente não está congesto.
Talvez porque ele fez a medicação lá, né? Tascalho vasodilatador, tascalho diurético. Não, ele não estava com gesto com raio-x de lá que ele chegou a fazer, né? Aí eu comecei a jogar volume nesse paciente. 250, observa, ausculta, 250, nada, observa, ausculta, 250. Ele era um paciente mais ou menos de 130, 140 quilos, mais ou menos. Ele. Líquido, observa, líquido, observa. Ele não estava com aqueles tornozelos inchadões, não estava nada disso. Pá, com 1 litro de solução fisiológica nele, começou a aparecer ali sistólica de 10, 100, né? 100, de 100 sistólica. Eu digo, opa, vamos ver a nora como vai agir. Está dobrada a nora. Vamos ver, papai. E, de repente, aí eu joguei, aí eu auscultei, não tinha nada no pulmão. Mais 250. Conclusão, eu fiz 2 litros nesse paciente. Ele não estertorou, mas a pressão nora dobrada, a pressão chegou a 15/10. Começamos a lentamente desmamar essa nora. Conclusão, pedi a tomografia desse paciente. Paciente COVID, pulmão com mais de 80% de acometimento. Ou seja, a abordagem inicial do diagnóstico desse paciente, né, foi visto que o paciente não estava descompensado da insuficiência cardíaca, ele estava com COVID já bem avançado. E transformaram o paciente perfil, talvez até A, né, num perfil L. Então, esse cuidado é importante nessa abordagem, na avaliação desse paciente. O algoritmo do manejo inicial da insuficiência cardíaca descompensada, né? Isso aqui é só, se vocês quiserem, isso aqui tem na Sociedade Brasileira de Cardiologia, esse algoritmo aqui, né? É um resumo do que a gente viu ali no começo. Tá? Então, os critérios de avaliação é isso: melhora da frequência cardíaca, melhora da pressão arterial, diminuição do desconforto respiratório, diurese adequada. Tá? Esse é o segredo, né, da performance. Nós temos que ter um manejo, de certa forma, uma vez feito o diagnóstico correto desse paciente, temos que ter um desfecho mais, uma condução, uma abordagem inicial mais agressiva contra a diurese nesse paciente. Nós precisamos fazer esse paciente urinar. Nós precisamos fazer com que esse rim realmente consiga expelir um volume adequado para esse paciente ter um conforto. Porque se esse paciente for bem manejado, diagnosticado e manejado no acesso à instituição, a chance desse paciente ter uma sobrevida adequada, de não incrementar o nosso índice de mortalidade intra-hospitalar, vai ser muito bom, vai ser muito benéfico para a instituição e principalmente para o paciente. Então, a gente precisa ter realmente esse cuidado com o paciente. Tá? Dose aqui, eu botei aqui a título de mais um pouquinho de conhecimento, a dose de vasopressores contínuos. Né? Por que isso é importante, meus queridos? Porque quando a gente fala a respeito de droga vasoativa, de droga inotrópica, de drogas para sedação e para analgesia, nós falamos de dose e não de vazão. O paciente está com nora a 30 ml hora. Não me diz nada. Não me diz absolutamente nada. Eu preciso saber qual a dose que ele está recebendo. Tá? Então, isso é importante. Então, a noradrenalina, nós estamos vendo aí, né? Tanto tartarato quanto hemitartarato de noradrenalina, ele possui aí 4 mg por 4 ml. A dose dele, boa ali, para você iniciar no paciente, 0,05 microgramas, chegando a 1 micrograma. A partir daí, você pode pensar em associar vasopressina, né? A partir daí, você pode pensar em dobrar a nora para chegar num choque refratário, dobrar essa nora para chegar até 3,3 microgramas por quilo minuto, associado, dependendo do caso, ainda mais se for séptico, associar com corticoide. Tá? A dopamina, né? Que aí 50 miligramas por 10 ml, né? Nós utilizamos... essas drogas que eu estou falando aqui, a concentração, na maioria das instituições da diluição padrão, é para 250 ml, a maioria delas. É para formar 250 ml de solução. Tá? Então, a dopamina eu posso usar de 5 a 15 microgramas. Antes, para quem fez o ACLS um pouco tempo atrás, há algum tempo atrás, né? O Vitor, que é mais velho que eu, que fez algum pouco tempo atrás, via que eles utilizavam a dopamina numa dose de 2 a 15. Né? Não se usa porque ela pode causar, na dose de 1 a 2 microgramas, causar, inclusive, até às vezes,
algum quadro de hipotensão, né? Por mais paradoxal que seja. Então, de 5 a 15 microgramas. 16 a 20 microgramas, ela já pode funcionar ali já como vasoconstritor, né? Alfa, né? 16 a 20 microgramas. A vasopressina, né? Como a gente acabou de falar aqui, ela é muito boa porque ela não se utiliza de receptores, né? Então, ela consegue incrementar através dos receptores beta e alfa, né? Mas os receptores V1, V2, né? Ela acaba agindo e melhorando, né? Fazendo antidiurese, né? E vasoconstrição, V1 vasoconstrição e V2 antidiurese, e conseguindo incrementar realmente o volume intraluminal vascular e melhorando também a pressão desse paciente. A adrenalina, que a gente pode utilizar também, né, em fazer o que a gente chama de push em dose de adrenalina. A gente pega aí uma ampola para 100 de soro fisiológico e puxa aí 1 ml, e confere a pressão a cada 2 minutos. Se for o caso, vai incrementar. Caso a gente não tenha uma dose já padrão de noradrenalina pronta, né, principalmente depois de uma RCP, por exemplo, né, que todo mundo comemora que o paciente voltou, enquanto prepara a dose, o paciente para de novo. Então, um push em dose de adrenalina vem justamente para esse caso de uma preparação rápida, que você consegue fazer 1 ml dessa solução a cada 2 minutos, conferindo sempre a pressão do paciente para ver se ela está se mantendo nivelada até que se chegue à solução padrão de noradrenalina. Nitroprussiato de sódio, né? Importante aí o nitroprussiato, o sal da Prússia, nessa dosagem de 0,3 a 2 microgramas por quilo minuto, tá? É uma droga tranquila, é uma droga boa de usar nesse cenário, né, de congestão, né, de vasoconstrição importante, com uma descompensação importante. Ela é uma droga que tem efeitos colaterais? Tem, como toda droga tem, né? Mas para ela dar efeitos colaterais assim, importantes, um deles é a intoxicação por cianeto, mas isso aí só vai conseguir ou no paciente hepatopata grave, tá? Aí a gente tem que ter esse cuidado, porque ele não vai conseguir converter o cianeto em tiocianato, né? Pela rodanase, enzima rodanase do fígado. Então, esse paciente pode ter intoxicação por cianeto. Isso aí é o cuidado que tem que ter no nitroprussiato nesses pacientes aí. Ou então em altas doses, né? O paciente faz 5, 10 microgramas por quilo minuto, aí 24 horas, 48 horas de nitroprussiato, ele pode realmente desenvolver esse processo aí. Também outras complicações que podem vir, a meta-hemoglobinemia pode acontecer também. Aí o bom e velho azul de metileno, que eu acho que nem tem na instituição, acho que até acabou, hoje eu fui ver se tinha ou não tinha. Mas, enfim, essas são as complicações que o nitroprussiato pode dar, né? Meta-hemoglobinemia e a intoxicação por cianeto, mas, via de regra, são complicações de altas doses ou em paciente, por exemplo, hepatopata grave. A nitroglicerina está bem conhecida dos senhores já aí, né? A Vedete aí, o que puxa esse desfile, né? Nós fazemos aí de 0,5 a 6 microgramas por quilo minuto, é uma droga muito boa também nesse cenário. Ela é mais venodilatadora do que arteriodilatadora. O nitroprussiato ele já tem essa característica de ser mais vasodilatador arterial, né? Uma outra coisa interessante no nitroprussiato é quando o paciente ele tem por exemplo, ele chega com um quadro de insuficiência cardíaca descompensado por IAM, chega ali KILIP 3, KILIP 2, vai fazer, tu tem que ter um certo cuidado, porque se a causa é isquêmica por uma suboclusão arterial coronariana, o nitroprussiato pode determinar o roubo arterial. Aquela artéria que está mais comprometida, já vai ter um fluxo comprometido porque ela está mais estreitada. A outra artéria que tá mais livre, que não tem lesão, tem uma lesão bem menor, ela, pela capacitância dela, vai roubar fluxo da artéria que está ruim. Então, isso pode acontecer com o uso do nitroprussiato na vigência, né, de um infarto agudo do miocárdio, né? Vamos seguindo aí. Dobutamina, né? Dobutamina, muito bacana também. 2,5, né, a 10 microgramas por quilo minuto. A literatura coloca até 20, mas, via de regra, na minha experiência, 15 microgramas por quilo minuto, ela já começa a ter um efeito vasopressor, aumenta a frequência cardíaca assim, de forma
importante. Então, se eu quero ela na dose beta 1, que eu quero um efeito inotrópico adequado dela, eu uso de 2,5 a 10 microgramas. A minha experiência mostra que essa concentração, essa dose aí é fantástica e resolve a grande maioria dos casos de insuficiência cardíaca descompensada, onde eu preciso de um inotrópico. Tá? A miurinona, né, que vai de 0,125 a 0,750 microgramas por quilo minuto, né? Cuidado que a gente tem que ter com o paciente renal, que a gente reduz a metade ali, 0,375, né, microgramas por quilo minuto. O levosimedan, né, é uma ampola, né? Ali você pode fazer ali 0,05 a 0,2 microgramas por quilo minuto também, uma droga também excelente. Tem que ter o cuidado também com levosimedan, porque esses pacientes que têm, por exemplo, já histórico de arritmia, essas coisas todas, pode evoluir realmente com taque ventricular, ectopias ventriculares importantes, né? O paciente hepatopata grave também, a gente tem que ter o nefropata grave, assim como o hepatopata grave, o cuidado, porque esses pacientes que tiverem histórico de arritmias graves, principalmente polimórficas, né? Histórico de insuficiência cardíaca, paciente crônico, a gente sabe que ele é um paciente de alto risco para arritmias ventriculares, né? Principalmente torsade de ponte, a levosimedan tem que ter esse cuidado aí nesses pacientes que é renal crônico e hepatopata grave, né? Ambos graves, eles podem evoluir com quadro de arritmia graves aí, ventriculares, né? E é isso, gente. Essa é um pouquinho do que eu passei para vocês, dessa abordagem inicial do paciente no teu PA, na nossa urgência, né? Como a gente tem que fazer o perfil desse paciente de risco de morte, qual a etiologia, e qual o prognóstico desse paciente contra a internação e como a gente vai abordar esse paciente de forma efetiva na terapêutica desse paciente, né? Então, para esse paciente ter uma boa evolução intra-hospitalar, né, e não incremente essa mortalidade, que ele vá para casa, volte para a sua família com uma medicação mais arrumada, uma medicação mais bem construída na alta desse paciente, e que ele consiga, claro, ter o retorno adequado no ambulatório para um melhor segmento dele. Valeu, galera. Obrigado. Obrigada, Doc. Obrigado, E doutor. aí, Muito boa aula. gostaram? Eu não falei muito rápido, é porque eu não paro, né?